Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje, olha só que incrível, é o dia da nossa avaliação remota de produção textual. Yes! Então, a gente vai fazer primeiro uma revisão do que a gente viu e depois eu vou explicar para vocês o que é que vocês vão fazer na avaliação. Mas olha, tá tão simples que eu tenho certeza que muitos já sacaram o que é para fazer, não é? Então vamos lá. Bem, para começar, não é? Oficina. O que é uma oficina? Esse segundo bimestre, a gente trabalhou em oficinas nas nossas aulas de produção textual. E o que é uma oficina nesse contexto? A oficina é quando a gente tem uma aula e essa aula nos faz produzir algo prático. Ou seja, vocês colocaram a mão na massa, foram lá e fizeram atividades relacionadas especificamente para melhorar o desempenho em certas áreas, não é? Vamos relembrar o que a gente viu? Olha só, a gente viu, por exemplo, como melhorar as nossas práticas de organizar um texto. Foi a primeira aula da nossa oficina, não é? A gente viu como fazer o cabeçalho padrão da nossa instituição de ensino, da escola, do Colégio Paideia, não é? A gente viu sobre a letra que a gente deve utilizar, como a gente deve apresentar as nossas atividades, o material, tudo isso aqui foi visto. Além disso, a gente viu as diferenças dessas organizações para os trabalhos escritos, que são as nossas atividades que a gente envia foto para os professores, não é? Lembrando, essa oficina foi trabalhada na aula de produção textual, mas são coisas que servem para todas as disciplinas, não é? E a gente também viu sobre os trabalhos apresentados, aqueles trabalhos em que vocês precisam gravar vídeos ou até mesmo gravar voz, não é? A gente também viu na última aula que a gente viu as dicas de ortografia e gramática, lembrando que eu estou enviando o PDF com a correção da atividade da última aula, tá bom? Então, verifiquem lá no grupo o PDF com a correção dessa aula aqui. Essas dicas para melhorar quando a gente for escrever, né? A gente viu inclusive uma coisa muito interessante. A gente viu a diferença entre a forma padrão e a forma coloquial da língua portuguesa. Né? Algumas pessoas eu vi que conheceram pela primeira vez essa palavra aqui, coloquial, quando eu falei sobre os coloquialismos. Não é? Então, a gente tem uma forma padrão da nossa língua, que é aquela forma que é falada por todo mundo, que é uma forma, como o nome já diz, padronizada do português. Daí, cada pessoa tem a sua forma de falar no cotidiano, não é? Quando está entre família, quando está entre amigos. Daí a gente coloca várias expressões nossas, a gente coloca expressões regionais do nosso estado, da nossa cidade, da nossa região. A gente coloca o nosso modo de falar e assim a gente cria uma forma própria de falar a língua, não é? Existe a forma padrão e existe essa forma própria de falar a língua, ok? Então, o coloquialismo é a nossa língua falada no cotidiano. É como a gente fala quando a gente conversa com os nossos amigos. É quando a gente fala com os nossos pais, por exemplo. A gente tem uma maneira mais descontraída de falar. A gente tem uma maneira que não é tão formal, não é? Não é tão padrão. É diferente, por exemplo, de quando a gente está falando com um médico ou quando a gente está falando na sala de aula, não é? Com o professor durante a aula. Então, quando eu falei sobre o coloquialismo, eu estava falando para a gente utilizar nos nossos textos uma língua mais padrão. Eu não disse que o coloquialismo era errado. Isso não é, tá bom? O coloquialismo é uma forma própria de cada um falar. Só que essa forma aqui a gente utiliza, como eu já disse, quando a gente está com os pais, com os amigos, com a nossa família, enfim, em momentos do dia a dia.
A forma padrão é aquela forma que a gente busca utilizar, por exemplo, na escola, ok? Porque a gente está produzindo conteúdo acadêmico. Olha só que interessante, a gente está produzindo conteúdo de ensino, de educação, não é? Então, a gente, quando vai fazer um texto, quando a gente vai formular uma resposta de uma questão, a gente sempre deve buscar, claro que a gente não deve, nem todo mundo é perfeito, a gente sempre vai cometer ali uma coisinha diferente aqui, outra ali, mas a gente deve buscar, tentar, sempre se aproximar da forma padrão quando a gente estiver fazendo nossas atividades ou quando a gente estiver escrevendo os nossos textos, tá bom? Outra coisa que a gente viu foi sobre o fichamento, que é uma forma da gente organizar as informações de um texto que a gente está lendo quando a gente está estudando, por exemplo, não é? É uma forma que é muito útil e eu mostrei a vocês como fazer um fichamento e como era uma oficina, vocês já até fizeram um fichamento na prática, não é como atividade. Mas o que é um fichamento? Um fichamento é quando a gente tem um texto. Olhem só o tamanhão desse texto, que enorme. Só que quando a gente vai ler esse texto, às vezes a gente deixa passar despercebido alguma informação. Ou quando a gente vai, por exemplo, estudar esse texto depois, daqui a alguns dias, não é? Ou quando a gente quer relembrar informações desse texto, o fichamento vai nos ajudar para que a gente não tenha que reler esse texto inteiro de uma vez. Olha só que interessante. Esse aqui é um texto da minha faculdade. Eu peguei só para dar o exemplo para a gente. Quando vocês tiverem um texto, leiam ele e vão marcando ou sublinhando com lápis ou com o marca-texto. Aqui sim a gente vai utilizar o marca-texto. Vocês vão marcando essas informações mais importantes. Por exemplo, ó, desse parágrafo aqui, eu acho que essa informação aqui é importante. Então eu vou marcar ela. Pronto, essa informação eu não posso esquecer. Daí eu continuo lendo e olha só, bem aqui eu acho outra informação importante, então eu marco ela também. Ó, ó. E assim você vai marcando todas as informações que você considera importante, parágrafo por parágrafo, tá bom? Nesse primeiro momento é importante que a gente leia o texto todo. Quando for depois, a gente vai lá para o nosso fichamento no caderno. A gente vai colocar o cabeçalho, tá bom? Aqui como o título, a gente vai colocar o fichamento do texto, aí você vai colocar o nome desse texto. E aqui você vai colocar de quem é esse texto, o nome do autor, que é para você saber identificar que texto é esse que você está fichando, não é? E depois a gente vai criar tópicos, ou esses pontos aqui, ó, com essas partes que a gente acabou de marcar, que são as partes mais importantes do texto. E assim a gente vai ter um fichamento com as informações mais importantes e a gente sempre vai poder vir aqui ler o fichamento, rever o que a gente colocou, não é? E isso vai facilitar muito nossos estudos, tá bom? Na nossa avaliação, o que vocês vão fazer mais uma vez é um fichamento, tá bom? Mas olha só, na folha da atividade avaliativa remota, eu mandei para vocês somente o texto, porque vocês vão fazer o fichamento no caderno de vocês, numa folha que dê para destacar, tá bom? Uma folha que dê para vocês tirarem do caderno e mandarem para mim, ok? Então, olha só. Aqui é a nossa avaliação. Leia o texto abaixo e retire dele as suas principais informações. Opa! Em forma de fichamento. Foi isso que eu acabei de falar. A gente vai retirar desse texto as principais informações. Tá bom? Instruções. Faça o fichamento no seu caderno, como eu disse, numa folha destacável que dê para você arrancar depois para enviar. Gente, todo atrapalhado aqui, pegando em tudo. Cadê? Utilizando caneta azul ou preta, isso é importante, tá bom? Vamos relembrar
da nossa primeira aula da oficina. Deve ser enviado junto com essa folha aqui que vocês pegaram para correção, tá bom? Cada turma tem um texto diferente. Cada turma vai ter um texto específico para vocês, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é do sexto ano. Aí vocês vão pegar essas informações desse texto, as principais de cada um dos parágrafos, e fazer o fichamento de vocês, ok? É bem simples, gente, porque, como eu já disse, como era uma oficina, em cada aula a gente já fez trabalhos práticos. Vocês fizeram vídeos, vocês já fizeram até o fichamento, não é? A gente já analisou os enunciados, a gente já fez uma atividade de ortografia e gramática. Então, todas essas atividades vão contar como nota parcial. Aqui na nossa nota da atividade avaliativa remota, vocês vão fazer esse fichamento e eu vou avaliar pelo fichamento mais bem feito, pela organização do texto, tá bom? No caderno. Eu vou avaliar pela letra, eu vou avaliar se o texto foi bem organizado, se você fez o cabeçalho direitinho e se você realmente tirou as informações mais importantes. Claro que não precisa pegar o texto inteiro e passar para o caderno, mas também não vamos chegar com 2 linhas e dizer que essas são as informações mais importantes do texto, né? Então, realmente você vai ter que ler o texto inteiro, se precisar ler uma, ler 2 ou até 3 vezes e retira as informações mais importantes, ok? Então essa vai ser a nossa atividade avaliativa remota, bem simples, não é? Espero que todo mundo faça. Qualquer dúvida eu estarei no privado para ajudar vocês. E gente, eu sei da capacidade de vocês são incríveis, inteligentes. Então, boa atividade para todo mundo e vamos lá que vai dar super certo, hein? Eu sei que vai. Tchau, tchau, pessoal.